cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, e não me importa não a minha honey baby, 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 honey baby, oh minha honey baby, 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 honey baby. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecer lá a minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão, a minha grande obsessão, a minha honey baby. Pescar, já está tudo pago, e aí, como é que tá? Ele está presente? E aí ela explica, né? Não, precisou sair às pressas, teve uma viagem de última hora e infelizmente ele não vai poder viajar com você, não vai poder passar para o lado do rio. E aí, o amigo fica desmado, nossa, mas eu paguei tudo, já está reservado e tal, e vamos você então no lugar dele, convida ele, chega lá, outra ponte, tenta atravessar, todo um doido de fato, né? O doido pega e joga ela para baixo, ela morre. E acaba a história da mulher do caixeiro viajante. Aí eu pergunto para vocês, quem é o culpado pela morte da mulher? Quem é o culpado? A mulher mesmo? O marido? O doido? Provavelmente, se esse caso fosse julgado, o juiz ia determinar que o doido era imputável e ele ia ser colocado lá no complexo médico penal, aqui, né, no Pinhais, Paraná. E assim terminaria o caso. Porque para o juiz o que importa é a cena em si, né, o momento, o fato concreto. Mas nós conhecemos todo o enredo por trás, né? Além dos sujeitos que estão implicados nessa relação, nesse fenômeno, que é um fenômeno de violência, existem uma série de fatores culturais, sociais e econômicos implicados também, né? O capitalismo, por exemplo, que faz a mediação dos sujeitos serem baseadas no dinheiro, no capital, né? Tipo, o barqueiro que não quis atravessar a mulher em troca do dinheiro, né? Sem julgar se está certo ou se está errado, mas é um fato que a mediação pelo capital fez com que ela não conseguisse atravessar naquele primeiro momento, né, na negociação com o barqueiro. Ou o machismo, né? Tipo, será que se ela não ficasse ali o tempo inteiro com medo da presença do marido ou do que as pessoas vão pensar, será que isso também não poderia ter sido evitado? Ou o Estado, por exemplo, cadê o Estado? Existe uma lenda que diz que tem um doido que mora em cima da ponte e joga todo mundo para baixo. Cadê o Estado que não ofereceu um serviço de saúde adequado para esse sujeito? Né? Enfim, veja o quanto é complexo a gente pensar num fenômeno social. E a violência ela é um fenômeno social. Né? Ela não é um ato liberal que sai de dentro para fora. Né? O único sujeito pode ser responsabilizado por toda essa complexidade. Né? Passando um pouco mais rápido, né, pela questão do tempo, mas na minha opinião, o principal argumento para a gente ser contra a redução da maioridade penal é a concepção do ser humano e de sociedade que está por trás dele. Né? Como eu sei que isso não convence muitas vezes, né, a gente tem alguns outros argumentos para a gente esmiuçar um pouco mais, né, esse posicionamento. Como é que eu faço para passar? Você passa? Obrigado. Bom, então, acho que a origem da discussão, né, do PL 171 de 93 é a questão da violência, né, o aumento da violência. Pode passar mais rápido essa primeira parte. Que de fato tem acontecido, né? Então, das 50 cidades mais violentas do planeta,
o Brasil conta com 16, então há uma escalada, de fato, no número de homicídios. Né? Segundo o Instituto Avante, o Brasil é o 16º país mais violento do mundo, né? Então tem aumentado, de fato, o número de homicídios e de violência. Então isso serve como um argumento para os defensores da redução da maioridade penal. Pode passar. E eles se utilizam desse discurso para dizer que o Brasil está atrasado. Eles falam assim, não, que o Brasil é um dos únicos países no mundo que ainda adota os 18 anos como a idade penal. Né? E eles fazem isso de uma forma muito malandra, porque eles estão maquiando informações. Né? Como que eles fazem isso? Eles pegam a idade em que os países começam a responsabilizar os adolescentes pelos seus atos e dizem que lá é como se fosse o adolescente sendo responsabilizado da mesma forma que os adultos. Isso não é verdade. Então eles pegam lá, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é 14 anos. Mas na Alemanha, o adolescente passa a ser responsabilizado com 14 anos. Mas a pena não é a mesma pena do que o adulto. A pena só passa a ser igual à do adulto com 18 anos, como acontece no Brasil. No Brasil, os adolescentes passam a ser responsabilizados. No Brasil, os adolescentes passam a ser responsabilizados pelos seus atos com 12 anos. A partir dos 12 anos, o adolescente já é responsabilizado pelos seus atos. Então, nessa comparação, ao dizer assim, não, o Brasil está na rabeira do mundo, todo mundo já tem idade penal menor e só o Brasil que ainda tem 18 anos. Eles estão inventando e maquiando informações. Aqui, com 12 anos, o adolescente passa a ser responsabilizado a partir da medida socioeducativa lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, eles pegam as informações deturpadas dos outros países para comparar, né, o Brasil. Né? Então, segundo essa ONG, né, ProMenino, 79% dos países que eles estudaram adotam aí a maioridade penal aos 18 anos ou mais. Né? Uma demonstração que a grande maioria dos países do mundo tem aí a idade penal acima ou igual aos 18 anos. Pode passar. Aí tem uma tabela logo em seguida que demonstra qual é a idade penal, né, em boa parte do mundo. Vamos pegar os países que têm o maior IDH, né, o maior índice de desenvolvimento humano, que deve ser os países que a gente se espelha. A gente não tem que se espelhar nos países que têm um desenvolvimento humano mais rebaixado. Né? A Noruega, por exemplo, que tem o maior IDH do mundo, é 18 anos. Ali a Suécia, 18, 21 anos. Então, grande parte dos países no mundo adotam aí de 18 até 21 anos a maioridade penal, né? Que é o momento em que o adolescente passa a ser responsabilizado pelos seus atos da mesma forma que os adultos. Tá? Pode passar mesmo. Bom, então aqui alguns outros argumentos. Então, segundo a Unicef, essa informação também varia de instituto para instituto. Né? Eu peguei essa informação lá da Unicef de 2008, 2012, que aponta que apenas 1% dos homicídios no Brasil são cometidos de fato por adolescentes de 16 e 17 anos, que é a faixa etária que vai ser abarcada pelo projeto 171, né, da redução da maioridade penal. Então vejam, dizem que vão resolver o problema da violência com o PL 171 da redução da maioridade penal. Mas a gente está falando de 1% dos homicídios. 1%. Né? E os outros 99%? Você não fala nada? Né? Primeiro que, na realidade, a gente está só abarcando esse 1%, e mesmo dentro desse 1%, você não vai diminuir, como vai aumentar a violência. Isso que a gente vai tentar demonstrar aqui nos próximos slides. Mas ainda assim, vamos supor que de fato a redução da maioridade penal resolvesse esse problema. A gente está falando de 1%. Acho que isso é importante de ser dito também. Dos 54 países que reduziram a maioridade penal, não houve nenhum registro de redução da violência. E a própria Espanha e a Alemanha, logo depois de terem aprovado a redução da maioridade penal, voltaram atrás. Viram que não tinha nenhum resultado positivo e era melhor retornar. Viram a besteira que haviam feito ao reduzir a maioridade penal. Aí eu fui atrás de informações dos Estados Unidos, porque muito se fala dos Estados Unidos. Fala assim, não, porque os Estados Unidos, a idade penal é não sei quanto e tal. Eu falei, bom, vamos ver como é que está a situação lá, então, para ver se é verdade tudo o que dizem. Bom, primeiro que os Estados Unidos não é exemplo para nada. Lá o sistema penitenciário é privado, eles têm a maior população carcerária do mundo, conseguem ganhar da China. Olha que absurdo, gente. Tem mais gente presa nos Estados Unidos do que na China. A China tem 1/3 do mundo. 1/3 de todo mundo está na China. E os Estados Unidos têm mais, em números absolutos, não é proporcionais, números absolutos. Tem mais gente presa
do que a própria China. Por quê? Porque lá o sistema é privado. Quanto mais gente presa, mais gente ganha dinheiro. A gente enriquece com pessoas presas. E ainda aqui no Brasil já se fala também em privatizar os presídios. Já tem exemplos, né, estaduais de presídios privados e agora querem expandir isso para o Brasil inteiro. Mas de toda forma, ainda assim, né, vamos lá ver o que acontece nos Estados Unidos. Segundo essa matéria lá no New York Times, de 2007, a aplicação de penas aos adolescentes iguais à do adulto não só não resolveu o problema da violência, como agravou ainda o problema da violência. Porque, segundo essa matéria, os adolescentes, na medida em que foram colocados em penitenciárias junto com os adultos, eles entravam por uma pena leve, né, por um ato infracional pequeno, leve, e saíam de lá cometendo crimes ainda mais graves, né, atos infracionais ainda mais graves. Então, isso lá nos Estados Unidos, segundo essa matéria do New York Times de 2007. O país com maior IDH do mundo, né, a Noruega, conforme eu já havia falado, e ao invés de a gente abrir presídios, como a gente tem feito no Brasil, Suécia e Holanda têm gradativamente fechado seus presídios. Então, adotado medidas não de encarceramento, né, mas aplicado os seus recursos, ou grande parte dos seus recursos, em outras políticas sociais, em políticas públicas de fato. Né? Então, se a gente está se espelhando aí nos países do mundo, a gente pode olhar também, não só para os Estados Unidos, pode passar. Ainda sobre os Estados Unidos, né, então, no Texas, por exemplo, porque lá as leis elas são todas estaduais, né? Tipo, não existe uma lei federal em relação à idade penal, cada estado tem a sua própria idade. Então, para a gente ver o quanto não é tão consensual assim a idade penal. Primeiro que dos 50 estados norte-americanos, apenas 9 estados dos Estados Unidos adotam a maioridade aí de 18 anos para baixo. Né? Apenas 9 dos 50. Então, quando falam que os Estados Unidos é um exemplo, a gente está falando de uma pequena parte, né? 10% dos estados norte-americanos. Todos os outros demais adotam 18 ou mais. Né? E mesmo nesses 9, as coisas não são tão consensuais assim. Né? A Carolina do Norte, por exemplo, existe lá uma campanha da sociedade civil que tem ganhado cada vez mais corpo para aumentar a idade penal. Em Nova York já existe, o governo local já convocou uma corte local para recomendar o aumento de 16 para 18 anos. No Texas já existem 3 projetos que propõem elevar de 17 para 18 anos. Então, para a gente entender que, mesmo aqueles países que tomam como símbolo, né, as coisas não são do jeito que eles pintam para a gente. Né?